Olá, turma do sétimo ano. Vamos para mais uma ajuda, agora na disciplina de ensino religioso, e tendo como tema da nossa reflexão texto sagrado. Você sabe o que são textos sagrados? Por que esses textos são considerados sagrados? E cada tradição religiosa, ela possui seu texto sagrado. E os textos sagrados, eles são um conjunto de textos que são denominados como, considerado como inspirado, ou seja, texto sagrado é uma inspiração divina. E em muitas outras religiões, o texto sagrado ele é tido como um texto vindo diretamente de Deus. Se você for pesquisar algumas religiões, nós vamos escutar as histórias de alguns profetas que receberam, os ensinamentos diretamente de Deus. Lembra de Moisés, quando subiu ao monte e passou ali alguns dias recebendo as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. E o texto sagrado é tido exatamente como uma inspiração divina, ou aquele texto que foi recebido diretamente de Deus para os seus profetas. E aí nós temos alguns textos sagrados. Eu vou citar aqui alguns textos das principais religiões que provavelmente vocês já devam conhecer alguns nomes desses textos sagrados e às vezes também classificado como livro santo, né? Escrituras sagradas também são denominados. E nós temos o texto sagrado do islamismo, da religião islâmica, que é o Alcorão ou Corão. Ou seja, esse livro esse livro do islamismo, ele é tido, ele foi recebido pelo seu profeta Mohammed. E aí, neste livro do Alcorão, contém toda a história do seu Deus, Alá, o seu Deus, e a sua revelação para os seus fiéis. Nós temos também o livro sagrado do cristianismo, que é a Bíblia Sagrada. Então, para vocês que seguem o cristianismo, sabe que a Bíblia esse nome Bíblia significa no grego Bíblios, que significa coleção de livros ou biblioteca, porque nós vemos que a Bíblia ela possui vários livros e a Bíblia ela é dividida entre Novo Testamento e Velho Testamento. Na religião protestante, a Bíblia é composta de 69 livros, 39 livros do Velho e 27 do Novo. Porém, na religião católica é acrescentado mais 7 livros e alguns complementos de textos em alguns livros já existentes. E a Bíblia, ela traz realmente uma história de salvação, uma história de um Deus que se relaciona com nós seres humanos e com o intuito de salvar a nossa geração. E aí nós temos também o livro A Torá, que é o livro principal do judaísmo. Por quê? A Torá ela é composta dos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, que consta aqui no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada. Então, esses são os principais livros do judaísmo. E aí nós temos também o Vedas, que é da religião hindu, do hinduísmo, O Vedas significa conhecimento, Todos esses textos sagrados, ele tem como objetivo transmitir a mensagem do seu Deus, para que seus fiéis possam chegar ao conhecimento desse Deus que desejou seguir. E aí nós temos também outro livro, agora da religião do budismo, que é o Tripitaka. Esse livro, Tripitaka, ele é dividido em 3 cestas, como falado, ou seja, em 3 partes de alguns outros livros. E nós temos também a codificação espírita, que é da religião do espiritismo.
Aí, esse é o livro de Allan Kardec. Essa codificação espírita é dividido também em 5 obras. Nós temos Livro dos Espíritas, dos Médios e o Evangelho do Espiritismo segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, esses 5 livros formam uma codificação espírita que as pessoas que seguem essa religião têm este livro realmente como o seu guia espiritual. Agora nós vamos, dentre todos esses livros, nós gostaríamos de ler um texto, do que será, como os textos sagrados expressam a sua fé e as orações, como é que esse texto expressa a sua fé. E falando de fé, eu gostaria de ler o Salmo 23, só apenas o versículo 4, que é um texto que fala exatamente sobre a confiança em Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Aqui esse Salmo 23, ele fala de um Deus como um pastor, aquele que cuida da sua ovelha, que não desampara a sua ovelha e que mesmo que essa ovelha venha trilhar no vale da sombra da morte, ela não vai se preocupar, porque esse pastor, esse Deus vai estar guiando. Da mesma forma nós, mesmo passando por todas as tribulações e as dificuldades do momento presente, do momento difícil, esse Deus ele está a nos proteger, nos consolar e nos dar um refúgio seguro. Então hoje nós aprendemos um pouco sobre alguns textos sagrados, E aí vocês podem pesquisar em casa como esses textos sagrados expressam a sua fé e as suas orações. Você pode pesquisar o texto do Alcorão, ou da própria Bíblia, ou a Torá, ou Vedas, ou Tripitaka, ou a codificação espírita. Qualquer um desses textos, desses livros sagrados e as suas respectivas religiões vão lhe falar sobre sua experiência de fé com esse seu Deus. Então, que você possa, como atividade da semana, pesquisar esses textos sagrados, como eles expressam sua fé. Ok, pessoal? Até a próxima aula.